Coisa começa, como você falou, com o que faz a gente fazer as escolhas que a gente faz na vida e na política. Tem um monte de gente, Luiz Fernando, você sabe bem, porque você está convivendo na política institucional há mais tempo que eu, que encara a política como um meio de ganho pessoal. A política é uma forma do cara acumular privilégio, a política é uma carreira, a política é uma forma do cara viver bem, de ter o poder pelo poder. Cara, eu acho que nós temos a obrigação humana, geracional, de deixar um legado. A geração dos meus pais deixou um legado para nós, que foi ter derrotado uma ditadura militar. Verdade. Foi uma geração que foi perseguida, foi torturada, foi morta. Para que a gente pudesse estar aqui hoje, porra. Para que a gente pudesse estar aqui num podcast, para que você fosse representando o povo, eu fosse representando o povo, ocupando os parlamentos, para que o Lula fosse nosso presidente. Porra, foi luta pra caramba, foi sangue derramado. A gente, como geração, precisa deixar um legado. Eu acho que é uma coisa de sentido. Todo mundo escolhe um sentido para sua vida. Em algum momento. Às vezes, de forma mais ou menos consciente, a gente. O que é aquilo que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, a nossa marca? E eu, desde muito moleque, embora fui uma pessoa que tive oportunidades que a maioria do nosso povo não tem. Sem dúvida. Porra, meus pais médicos, professores universitários, estudei em escola particular a maior parte da minha vida, depois fui para a escola pública no ensino médio por opção. Ou seja, nunca passei necessidade. Mas o nível de desigualdade no nosso país é uma coisa tão gritante, que, pô, você andava na rua, você vê pessoa jogada, virando lixo, você vê uma pessoa com frio na calçada e que não tem onde dormir, que não tem onde morar. E o estádio de futebol, que loucura, mas foi o espaço onde eu comecei a ter contato com o que é a contradição social do nosso país. Porque São Paulo é uma cidade em particular, eu nasci e cresci em São Paulo, que você pode passar uma vida toda, se você for blindado, numa bolha sem ter contato com a vida real. Sem dúvida. São Paulo é uma cidade que, se você mora nos Jardins, em Moema, você tem uma expectativa de vida de 82 anos. Se você mora em Cidade Tiradentes, no Jardim Ângela, você tem uma expectativa de menos de 60 anos. Ou seja, você tem o IDH do Congo e o IDH da Suécia separados por 15 quilômetros. Esse é São Paulo. Só que tem uma bolha. A pessoa está lá. O menino que cresce na classe média alta de São Paulo, ele pode estar lá no condomínio fechado, pega o seu carro, vai para a escola particular, o seu círculo de amigos é aí, vai para o clube, vai para não sei quem, vai para o shopping center no fim de semana, sem ter contato com a realidade. Uma coisa que me deu a oportunidade de saber como a vida foi a arquibancada do Pacaembu. Que eu ia para os jogos do Corinthians todo fim de semana, que era para mim também uma forma de ficar com meu pai, Luiz. Porque meu pai trabalhava igual louco, médico do SUS, passava 15 dias na Amazônia tratando malária dos povos indígenas. Minha mãe também. E aí, pô, quando eu podia, eu estudava lá, ficava criança. E era ir no estádio no domingo. E aí você começava a ver, porque na arquibancada, meu caro, não tem essa. Aí você tem a realidade. Não tem a segregação. Ainda mais na do Corinthians. É, lógico. E teve uma coisa que me marcou muito. Eu devia ter uns 12 anos de idade. Estava entrando no Pacaembu. E estava lá na fila com meu pai. Naquela época tinha o vendedor de amendoim torrado. Num saco de nylon, cara, amendoim torrado. Hoje. Ainda tem, mas hoje está mais difícil, porque hoje é um negócio tudo ali oficial da arena, não sei o quê. É que você vai. Não, mas aqui no 1º de maio, São Bernardo, aí você tem o vendedor vendedor de amendoim torrado. O cara fica gritando: eu tô indo embora, hein? Eu tô indo embora. E nunca vai. Nunca vai. E vende tudo com essa. Vende tudo. Aí E tava um cara com vendedor de amendoim torrado, só que, porra, não tinha licença, não tinha. O cara tava vendendo lá, levando o pão para casa. E tava com um filho que devia ter meu tamanho. Tá. A polícia pegou ele. Você não tem licença e tal. E foi tomar a mercadoria dele. E o cara, teve uma reação natural. Isso, puxar a mercadoria, porra. É o ganha-pão dele. Sim.
E o cara tomou um tapão na frente do filho, foi agredido da entrada. O filho dele começou a chorar, estava do meu lado. Você tinha que idade? Eu devia ter 12 anos de idade, um moleque igual. Caraca. E aí, e aí isso também foi me despertando. São alguns gatilhos que a gente tem na vida, sabe? Tá. Foi me despertando, aí comecei com 14, 15 anos de idade, eu fui montar Grêmio Estudantil na escola. Falei, mas preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Aquela coisa meio Na moleque. época, no colegial, ginásio. Não era nem colegial. Era ginásio. Era ginásio. Eu falei, pô, eu preciso fazer. Aí fui lá, comecei, falei, vamos fazer arrecadação de alimento para o Movimento Sem Terra. Legal. Aí fiz na minha sala, então eu levava os alimentos lá para o Movimento Sem Terra. Aí com 16 anos eu fui fazer projeto de alfabetização de jovens e adultos do método Paulo Freire numa favela da Zona Norte de São Paulo. Eu comecei a ver e aí... E o pai? Meu pai... De boa? Meus pais, eles... Claro, de boa. Minha mãe... Sabe qual uma das primeiras memórias políticas que eu tenho? Tá. Minha mãe, em 1988, eu com 6 anos de idade, me pegou pelo braço e foi votar no Colégio Objetivo e botou um adesivo da Luiza Erundina no meu peito, no dela, e me levou para votar. 88, eleição de prefeito. Eleição de prefeito de São Paulo, que a Erundina ganhou. Derrotou o Maluf. Depois, minha mãe teve uma verve, minha mãe é paraibana, de Campina Grande, e teve sempre uma verve mais engajada e tal, do ponto de vista militante. Então me levou lá no Fora Collor, eu menino e tal, me lembrava das coisas, e ela sempre foi muito próxima da esquerda, né? Dava adesivo do PT, botava Lula e não sei o quê. Então, e meu pai também é uma pessoa com muita preocupação social, os dois trabalharam no SUS a vida toda, trabalha até hoje, com 70 e tantos anos de idade, trabalha até hoje no SUS. Só que, lógico, tem uma preocupação. Eu imagino hoje que eu sou pai, se minha filha chegasse para mim com 18 anos de idade e falasse, pai, eu tô indo morar numa ocupação do sem-teto. 20 anos você saiu de casa e foi morar numa ocupação em Osasco. Em Osasco. Conta aí. Foi isso, porque começou, Luiz, eu fui pegando esse engajamento. Aí fui militar na Juventude Comunista, com 17 anos de idade. Aí tá não sei o quê, comecei movimento estudantil, essa coisa, mas o que pegava para mim era movimento popular. Desde o princípio. Eu comecei aí. Ia pro MST, fazia uma vivência. Ia pro... Aí o MTST entra em São Paulo em 2001. Tá. Começa a construir o trabalho de movimento sem teto. Eu comecei a frequentar aí para as ocupações. Eu falei, pô, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito... Você vê ali 5 mil pessoas numa assembleia, numa ocupação lá em Guarulhos, em Osasco, lutando por moradia. O povo mais sofrido e desenvolvendo a sua consciência política ali. Eu falei, porra. Agora, também tinha uma coisa em mim que eu falava, pô, tudo bem, legal eu apoiar e tal, mas eu não vou saber o que é isso se eu não estiver aqui debaixo de lona junto com esse povo.